Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, 16 de agosto de 2026. Um novo dia chegou. Talvez você esteja ouvindo esta oração ainda deitado, talvez já esteja preparando o café, abrindo a janela, arrumando a casa, ou simplesmente sentado em silêncio antes de começar o domingo. Seja como for, fique aqui comigo por alguns minutos, porque talvez você tenha acordado hoje e antes mesmo de colocar os pés no chão, a cabeça já começou a trabalhar. Você lembrou de uma conta, de uma conversa que precisa ter, de alguém que não está bem, daquela mensagem que recebeu ontem, de alguma coisa que precisa resolver amanhã. E de repente, o domingo que deveria trazer descanso já começou cheio de pensamentos. É curioso como isso acontece. O corpo ainda nem levantou, mas a mente já correu quilômetros. E talvez exista também um cansaço diferente. Não é exatamente sono. Você dormiu, mas parece que não descansou por dentro. Você continua fazendo as coisas normalmente. Responde quando alguém pergunta se está tudo bem. Prepara o almoço, ajuda em casa, conversa, sorri, vai à missa, visita alguém. Mas existe uma parte sua pedindo um pouco de silêncio. Talvez ninguém tenha percebido. E tudo bem, porque nesta manhã você não precisa explicar tudo para todo mundo. Mas diante de Deus você pode simplesmente chegar como está. Há uma coisa muito bonita no Evangelho de hoje que às vezes passa despercebida. Maria recebe algo imenso de Deus, algo que mudaria completamente a sua vida e poderia ter ficado parada tentando entender cada detalhe. Mas não, ela se levanta e vai. Vê até Isabel. E quando chega, não leva explicações complicadas, leva a presença. Talvez seja disso que você esteja precisando hoje. Lembrar que nem tudo na vida precisa estar resolvido para você continuar caminhando. Às vezes esperamos a preocupação passar para viver, esperamos o problema terminar para agradecer, esperamos alguém mudar para ficar em paz, esperamos ter certeza para dar o próximo passo. E enquanto esperamos, o coração vai ficando parado. Maria nos mostra outro caminho. Ela ainda tinha perguntas, mas caminhou. Ainda não sabia como seria o amanhã, mas caminhou. Carregava dentro de si um mistério maior do que podia compreender. E mesmo assim foi ao encontro de alguém. Por isso, antes de continuar, eu quero rezar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, aqui estou. Neste domingo eu não quero chegar diante de Ti com palavras bonitas. Quero chegar com a minha vida de verdade, com o que está bem e com o que não está. Eu Te entrego esta manhã, entrego o café que vou tomar, a mesa da minha casa, as pessoas com quem vou conversar, o almoço deste domingo, os caminhos que vou percorrer. Entrego também aquilo que ninguém vê, a preocupação que voltou assim que acordei, a saudade de alguém, a dificuldade dentro da minha família, aquela conta que ainda não sei como vou pagar, a resposta que estou esperando, a decisão que venho adiando. Senhor, recebe tudo. Recebe aquilo que eu conto aos outros e aquilo que guardo só para mim. Recebe aquilo que consigo enfrentar e aquilo do qual tenho vontade de fugir. Hoje, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56, encontramos Maria chegando à casa de Isabel. E algo acontece naquele encontro. Isabel se alegra, a criança estremece em seu ventre, e Maria começa a louvar. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Talvez você pense, mas como louvar quando ainda tenho tanta coisa para resolver? Maria nos ensina justamente isso. Louvar não significa dizer que está tudo perfeito. É reconhecer que, mesmo quando nem tudo está no lugar, Deus continua presente. Talvez hoje a sua vida não esteja como você gostaria. Talvez sua família ainda tenha feridas. Talvez exista pouco dinheiro e muitos boletos. Talvez alguém que você ama esteja longe. Talvez você esteja tentando recomeçar alguma coisa que deu errado. Mas Deus continua entrando na sua história. Senhor, ensina-me a perceber Tua presença nas coisas pequenas deste domingo, na comida simples sobre a mesa, na voz de alguém querido,
na oportunidade de começar novamente, no abraço que eu ainda posso dar, na mensagem que eu ainda posso enviar. E se hoje eu não conseguir resolver tudo, dá-me pelo menos coragem para dar o próximo passo. Como Maria, eu quero me levantar por dentro, quero caminhar contigo e quero aprender a dizer, mesmo no meio das minhas preocupações, minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. E quando Maria chega à casa de Isabel, acontece uma coisa muito humana e muito bonita. Antes de qualquer grande explicação, existe um encontro. Uma voz reconhece a outra, uma mulher acolhe a outra, uma presença faz bem a outra. Talvez seja por isso que esse evangelho fale tanto conosco, porque há dias em que não precisamos de alguém que resolva a nossa vida, precisamos apenas de alguém que chegue perto, alguém que sente ao nosso lado, alguém que escute sem interromper, alguém que não venha com 10 respostas prontas para uma dor que levou anos para crescer. E talvez você conheça bem essa necessidade. Quantas vezes você disse, está tudo bem, só porque não queria explicar? Quantas vezes continuou trabalhando, limpando a casa, fazendo comida, pagando contas, cuidando dos outros, enquanto por dentro desejava apenas ouvir, eu estou aqui com você? Maria nos ensina nesta manhã que a presença também é uma forma de amor. Senhor, faz de nós pessoas que sabem estar presentes, que dentro da nossa casa não falte pão, mas também não falte atenção, que não falte remédio quando alguém estiver doente, mas também não falte carinho, que não faltem conselhos quando forem necessários, mas que saibamos também ficar em silêncio quando o outro só precisa ser acolhido. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas famílias. Visita agora cada casa que está rezando conosco. Talvez exista uma família tomando café junta neste momento. Talvez exista alguém rezando sozinho porque os filhos já saíram de casa. Talvez uma mãe esteja ouvindo esta oração enquanto prepara o almoço. Talvez um pai esteja trabalhando neste domingo porque precisa colocar comida na mesa. Talvez exista uma avó rezando pelos netos que quase nunca aparecem. Talvez exista alguém dentro de um quarto tentando esconder dos outros que não está bem. Entra, Senhor, nessas casas. Tu conheces aquilo que acontece quando a porta se fecha. Conheces as famílias que se amam, mas não conseguem conversar sem discutir. Conheces os casais que foram deixando o carinho para depois e agora vivem quase como dois desconhecidos debaixo do mesmo teto. Conheces aquele filho que não fala mais com o pai, aquela irmã que carrega a mágoa da outra, aquela pessoa que gostaria de pedir perdão, mas não sabe como começar. Pensa, Senhor, naquela mãe que acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular para ver se o filho mandou alguma mensagem. Pensa naquele pai que não demonstra muito, mas deita preocupado com o futuro dos filhos. Pensa naquela mulher que sustenta emocionalmente a casa inteira e quase ninguém pergunta como ela está. Pensa naquele homem que perdeu o emprego e está tentando parecer tranquilo diante da família, enquanto faz contas escondido para saber como pagará o aluguel. Senhor, visita também os nossos jovens. Quantos estão tentando encontrar um caminho? Quantos parecem fortes nas redes sociais, mas choram quando ficam sozinhos? Quantos estão procurando aceitação em lugares que acabam ferindo ainda mais o coração? Protege os nossos filhos das drogas, da violência, das más companhias, do desespero e de tudo aquilo que vai apagando pouco a pouco a vontade de viver. E se existe agora uma mãe ou um pai rezando por um filho que se afastou de Deus, dá paz a esse coração. Não permita que essa mãe pense que suas orações foram inúteis. Não permita que esse pai desista de amar. Ensina-nos que amar também significa saber esperar sem fechar a porta. Maria caminhou até Isabel, levando Jesus consigo. Que nós também possamos levar Jesus para dentro das nossas relações. Não apenas falando sobre Ele, mas tendo mais paciência, pedindo perdão, escutando antes de julgar, telefonando para aquela pessoa de quem sentimos saudade, fazendo uma visita que estamos adiando, sentando à mesa sem ficar o tempo inteiro olhando para o celular. Talvez seja assim que o Evangelho começa a ganhar vida dentro da nossa casa.
Senhor, eu te entrego também os doentes, aquele que acordou sentindo dor, a pessoa que espera o resultado de um exame, quem precisa fazer uma cirurgia, quem está internado e gostaria de estar em casa neste domingo, quem toma vários remédios todos os dias e já está cansado de tratamentos. Coloca a tua mão sobre cada corpo enfermo e concede força, cuidado e esperança, mas olha também para quem cuida, para a filha que acompanha a mãe nas consultas, para o marido que cuida da esposa, para a esposa que não dorme direito porque precisa levantar durante a madrugada, para quem cuida de alguém há tanto tempo que quase esqueceu de cuidar de si mesmo. Dá-lhes descanso, Senhor. E nesta manhã, enquanto Maria canta que sua alma engrandece o Senhor, ensina-nos uma coisa simples: a gratidão não precisa esperar a vida ficar perfeita. Podemos agradecer enquanto caminhamos, podemos confiar enquanto ainda temos perguntas, podemos reconhecer tua presença enquanto algumas coisas continuam sem resposta. Por isso eu te digo hoje: Senhor, entra na minha casa, senta à minha mesa, visita meus relacionamentos, cuida das pessoas que eu não consigo proteger o tempo inteiro, e onde minhas mãos não conseguem chegar, que chegue a tua graça. Amém. Senhor, há também uma parte da nossa vida que muitas vezes entra na oração acompanhada de vergonha ou preocupação, o dinheiro, o trabalho, o sustento da casa. Tu conheces essa realidade, sabes quanto custa colocar comida na mesa, sabes daquele boleto que vence amanhã, sabes do aluguel, da prestação, do remédio que precisa ser comprado, do material dos filhos, da conta de luz, das compras que ficaram para depois porque naquele mês simplesmente não deu. Por isso, nesta manhã, eu te apresento quem está preocupado com o pão de cada dia. Olha, Senhor, para quem perdeu o emprego e já entregou currículo em tantos lugares, para quem abre o celular várias vezes esperando uma resposta, para quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai entrar no fim do mês, para quem tem uma pequena loja, uma oficina, um salão, uma barraca, um comércio, e abre as portas todos os dias sem saber como serão as vendas. Olha para quem pega ônibus cedo, para quem dirige, cozinha, limpa, vende, atende, constrói, ensina, planta, cuida. Abençoa as mãos de quem trabalha. E quando faltar uma porta aberta, Senhor, mostra um caminho. Quando a preocupação apertar, dá sabedoria para organizar aquilo que existe, coragem para recomeçar e pessoas honestas que possam ajudar. Não permita que a falta de dinheiro roube a dignidade de ninguém. E também nos ensina a olhar ao redor. Talvez exista perto de nós alguém precisando não de um discurso, mas de uma sacola de alimentos, de uma oportunidade de trabalho, de uma indicação, de um prato de comida. Que a nossa fé tenha mãos. Maria não ficou apenas pensando em Isabel. Maria foi até ela. Que nós também aprendamos a ir e com tudo aquilo que trouxemos até aqui, unidos como irmãos e irmãs, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir o pão de cada dia, e talvez hoje alguém tenha rezado essa frase de uma maneira diferente, porque sabe exatamente quanto pão ainda existe dentro de casa, porque abriu a carteira ontem e fez contas, porque está preocupado com o amanhã. Mas o pão que pedimos também é força para continuar, sabedoria para decidir e fé para não deixar o medo dominar o coração. Sustenta-nos, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus alcance você nesta manhã, alcance sua casa e sua família, que alcance a cozinha onde alguém prepara o café, o quarto onde alguém ainda descansa, a porta por onde você sairá, a mesa onde sua família se reunirá. Que Deus abençoe aquilo que você tem e também aquilo que ainda está tentando construir.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, Senhor, eu não quero passar esta manhã inteira apenas te apresentando aquilo que falta. Eu quero agradecer. Obrigado pela vida. Obrigado porque eu acordei. Obrigado pela água que posso beber, pelo café simples, pelo pão, pela roupa que tenho para vestir. Obrigado por aquela pessoa que manda mensagem perguntando se cheguei bem. Obrigado pelo barulho de alguém dentro de casa, até mesmo por aquele barulho que às vezes me irrita, porque ele me lembra que existe vida perto de mim. Obrigado por uma cadeira onde posso sentar, por uma janela aberta, por um banho depois de um dia cansativo, por um abraço inesperado, por uma conversa que me fez bem. Obrigado, Senhor, pelas coisas que se tornaram tão comuns que quase deixei de perceber que são presentes. E obrigado também porque nem tudo depende de mim. Que alívio saber disso. Eu posso fazer a minha parte, mas não preciso carregar o mundo inteiro nos ombros. Por isso, mais uma vez, recebe este domingo. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas limitações. Recebe meus planos. Recebe minhas falhas. Recebe até aquela parte de mim que ainda resiste em confiar. E neste dia em que contemplamos Maria, proclamando as maravilhas de Deus, eu me coloco também sob seu cuidado materno. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, ensina-nos a guardar Deus no coração e ao mesmo tempo continuar caminhando. Ensina-nos a perceber quem precisa da nossa presença. Ensina-nos a servir sem fazer barulho, a confiar sem precisar entender tudo, a cantar mesmo durante o caminho. Maria, quando eu estiver preocupado demais comigo mesmo, lembra-me de olhar ao redor. Quando eu quiser controlar o amanhã, lembra-me de confiar. Quando eu pensar que Deus se esqueceu de mim, ajuda-me a recordar quantas vezes Ele já me sustentou. Nossa Senhora caminha conosco neste domingo. Entra conosco em nossa casa, permanece perto das nossas famílias e leva-nos sempre até Jesus. Amém. E antes de terminarmos esta oração, eu quero te fazer um convite muito simples. Se puder, fique um pouco mais quieto agora. Não precisa fazer esforço, não precisa sentir nada extraordinário. Apenas diminua um pouco o ritmo. Respire fundo. Imagine que você está em casa, num daqueles momentos tranquilos de domingo. A mesa ainda guarda sinais do café. Há uma janela aberta. A luz da manhã entra devagar. Você não precisa correr para lugar nenhum neste instante. E então imagine Jesus chegando, não como alguém distante, não como alguém que veio cobrar aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Ele simplesmente se aproxima. Jesus conhece a semana que você viveu. Sabe o que aconteceu na sua casa? Sabe aquela preocupação que voltou várias vezes à sua cabeça? Sabe quem você está tentando ajudar? Sabe também o que você gostaria de mudar em si mesmo e ainda não conseguiu? Agora imagine Jesus sentado perto de você. Você não precisa explicar tudo, Ele já sabe. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando ser forte para muita gente, tentando não preocupar seus filhos, tentando não mostrar para sua mãe que também está cansado, tentando manter a casa funcionando, tentando encontrar dinheiro para pagar o que precisa, tentando sorrir enquanto por dentro havia perguntas. Olhe para Jesus e deixe que no silêncio do seu coração esta palavra chegue até você. Meu filho, minha filha, eu conheço o teu caminho, não tenhas medo de caminhar comigo. Fique um instante nesse silêncio. Não procure palavras bonitas. Se existe alguém que está preocupando você, diga o nome dessa pessoa para Jesus. Se existe uma situação que você não consegue resolver, entregue. Se precisa chorar, chore. Se não consegue dizer nada, permaneça aí. Deus também entende quando a nossa oração é apenas um suspiro. Senhor Jesus, eu te entrego aquilo que está pesado demais para mim. Eu não quero sair desta oração acreditando que amanhã todos os problemas desaparecerão. Quero sair sabendo que não preciso enfrentá-los sozinho. Dá-me serenidade para aquilo que não posso mudar hoje.
coragem para aquilo que preciso enfrentar, humildade para pedir ajuda, sabedoria para perceber quando devo falar e quando devo apenas estar presente. O Evangelho nos mostrou Maria se levantando e indo ao encontro de Isabel. Talvez também exista alguém esperando um pequeno gesto meu, uma ligação, uma mensagem, uma visita, um pedido de desculpas, um abraço. Talvez exista alguém dentro da minha própria casa precisando que eu deixe o celular de lado por alguns minutos e escute de verdade. Mostra-me, Senhor, onde posso levar Tua presença hoje. Que eu não queira fazer coisas grandiosas e acabe esquecendo o amor possível. Que minha fé apareça na paciência dentro de casa, na maneira como trato quem trabalha comigo, na atenção aos idosos, no cuidado com quem está doente, na generosidade com quem passa necessidade, no perdão que preciso começar a oferecer. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e eu quero guardar essa palavra, não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus continua sendo Deus também enquanto eu caminho. Por isso, nesta manhã, eu quero fazer uma pequena profissão de fé. Senhor, eu não compreendo tudo, mas confio em Ti. Repita no seu coração: eu não compreendo tudo, mas confio em Ti. Quando alguma preocupação aparecer durante este domingo, lembre-se disso. Você não precisa entender o caminho inteiro para dar o próximo passo com Deus. Talvez seja essa a graça do Evangelho de hoje. Maria não ficou esperando conhecer todos os detalhes do futuro para começar a viver aquilo que Deus lhe pedia. Ela se levantou, ela caminhou, ela encontrou Isabel, ela reconheceu as maravilhas de Deus no meio de uma história que ainda estava acontecendo. Faça o mesmo. Viva este domingo. Tome seu café com calma, se puder. Converse com sua família. Abrace alguém. Descanse um pouco. Vá à missa. Telefone para aquela pessoa que veio ao seu coração durante esta oração. E se alguma coisa estiver difícil, não transforme um problema de hoje numa sentença sobre toda a sua vida. Deus ainda está escrevendo caminhos que você não consegue enxergar. Nossa Senhora, mulher do caminho e mulher do Magnificat, acompanha-nos. Ensina-nos a levar Jesus conosco. Ensina-nos a reconhecer as pequenas maravilhas que Deus realiza no cotidiano. Guarda nossas famílias sob Teu manto e conduz nossos passos até Teu Filho. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso permaneça sobre você, sobre sua casa, sobre aqueles que você ama, sobre seu trabalho, sua saúde, seus projetos e também sobre aquilo que hoje você colocou silenciosamente nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E leve esta frase com você durante este domingo: eu não preciso ter todas as respostas para continuar caminhando com Deus. Se esta palavra representa aquilo que você deseja viver hoje, escreva nos comentários: minha alma engrandece o Senhor. Escreva com fé e transforme essa frase numa oração para este dia. E se durante esta oração você lembrou de alguém que está cansado, preocupado ou precisando reencontrar esperança, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes, aquilo que parece apenas uma mensagem no celular pode chegar justamente na hora em que alguém precisava se sentir acompanhado. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco pelas manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, mesmo sem compreender todo o caminho, você pode continuar caminhando com Deus. Evangelizar é preciso,